esse discurso do Walter Salles mostrou que o Oscar, para Ainda Estou Aqui, foi importante, muito importante para o Brasil, mas também importante para a cerimônia do Oscar e para os Estados Unidos. O Walter Salles marcou a cerimônia como uma cerimônia, como um líbero em defesa da democracia, contra o autoritarismo, contra as ditaduras. Isso é muito importante, foi referendado ainda pela vitória do documentário israelense-palestino Sem Chão, que também falava da invasão, o genocídio que está havendo em Gaza e da política externa americana aliada ao Netanyahu. Então, você tem uma política externa americana aliada ao Putin, aliada ao Netanyahu, os autocratas do mundo mudando o rumo da história, né? Criando um novo caminho para a história da humanidade, um caminho que parece muito perigoso. E aí veio essa cerimônia do Oscar premiando esse filme, esse documentário israelense-palestino e esse grande filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, que teve ainda uma coincidência maravilhosa, que foi no meio, os dois maiores desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro ontem foram da Unidos de Padre Miguel e da Viradouro. E o anúncio para o público lá presente da vitória de Ainda Estou Aqui foi entre essas duas escolas, no intervalo entre as duas escolas, e aí a plateia, a Sapucaí, o Brasil inteiro comemorando carnavalescamente, como é próprio do Brasil. Então, muito interessante tudo, né? Desde a coincidência com o carnaval brasileiro, com a comemoração na Sapucaí, ao recado que foi dado pelo discurso do Walter, pelas vitórias do Oscar, o recado contra o autoritarismo, contra o próprio Donald Trump, contra aqueles que se aliam ao Donald Trump no mundo, inclusive aqui no Brasil, o senhor Jair Bolsonaro e seus asseclas. Então, muito interessante. Foi um momento histórico. Vai para a história não só do Oscar, como a história mesmo do Brasil e da humanidade. Olha, nesse momento havia quem resistisse aos autocratas, ao combate à ditadura, à política de guerras, de defesa de guerras, de tomada dos estados, tomada de Gaza, tomada da Ucrânia, tudo isso numa só cerimônia. Não, muito importante você destacar isso, né, Thales? Em algum momento aqui a gente também vai fazer um giro por esse momento de euforia, de carnaval, de Copa do Mundo, de Oscar, mas esse ponto da Sapucaí que você mencionou realmente foi um dos maiores que teve. Inclusive, boa parte do elenco do filme estava por lá e acompanhou o locutor entre as escolas anunciando a vitória do filme que levou o Brasil à loucura, né, Josias? Inclusive, antes só da gente continuar com a sua análise, a gente tem esse momento, então, em que lá na Sapucaí, entre uma escola e outra, anunciaram que Ainda Estou Aqui tinha levado o melhor filme internacional. Vamos assistir. Um dia muito especial para o nosso país. Além dos desfiles do Rio Carnaval, o cinema nacional vive um momento histórico com o filme Ainda Estou Aqui, concorrendo em 3 categorias no Oscar. E já temos o resultado. Atenção, Sapucaí! Vencemos na categoria Melhor Filme Internacional. Vamos comemorar. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. O Oscar é nosso. A gente fica aqui, ó, totalmente arrepiada. Fico assistindo essas coisas, é realmente muito bacana. A gente fica parecendo até meio bobo, mas é muito interessante, né, Josias? E a gente voltando aqui para sua análise com o ponto da fala do Walter Salles ali, falando como memória e democracia estão no cerne ali do filme, são os temas mais debatidos agora, principalmente com essa vitória, né? É muito curioso o que aconteceu com esse filme, né? Porque ele furou as bolhas, né? Como dizia antes, houve uma pesquisa, a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, que foi divulgada no final de semana passado e revelou que
a presença do Brasil no Oscar produziu, de fato, um surto de orgulho, né? Um sentimento que alcançou aí 80% dos eleitores do Lula, 62% dos que votaram no Bolsonaro, e ganhou as ruas, né? Vimos aí a manifestação da Sapucaí, a arquibancada vai ao delírio quando anunciam que o Brasil ganhou o prêmio de melhor filme internacional no Oscar, né? E também estava presente nas ruas, no domingo de carnaval, né? Teve a boneca da Fernanda Torres, em Olinda, as foliãs todas, Brasil afora, fantasiadas com a máscara da Fernanda Torres. Então, como eu dizia, Natália, o Brasil, embora todos saibam que ama a si mesmo, ele nem sempre é correspondido, né? E esse Oscar ressuscitou esse amor próprio, né? E deve-se, em parte, em boa medida, ao Walter Salles, esse feito, né? Ele conseguiu extrair a alegria da ditadura e ele fez cinema. Podia ter feito um panfleto, preferiu fazer cinema. E fez cinema de grande qualidade. Ele produziu uma obra-prima, transformou o drama de uma mãe numa história universal. E fez sucesso no Brasil, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas de cinema no Brasil, emocionou o mundo, né? E por isso sensibilizou os jurados do Oscar, né? E, em essência, ele produziu a história de uma mãe que teve a casa invadida, sumiram com o marido dela, a família teve a rotina dilacerada, e essa mãe reagiu à altura, se reinventou para proteger a sua família. Isso é uma história universal, né? Então foi muito, muito sagaz, muito competente o Walter Salles ao construir esse filme, né? E mostra que é possível obter algo que a política só nega aos brasileiros, né? Aqui, quem aposta na falta de memória nunca se arrepende, né? Estamos aí agora às voltas com o julgamento de um processo, uma denúncia que vai virar ação penal sobre tentativa de golpe, e aí se discute a anistia dos protagonistas dessa tentativa de golpe antes da condenação. E daí a importância das palavras do Walter Salles. De fato, nós estamos vivendo um momento em que a memória está sendo apagada, né? E é importante criar memória para que o passado não invada o presente assim, para conspurcá-lo, né? Para permitir que pessoas, algumas delas com projetos inconfessáveis, tentem fazer crer que não aconteceu nada no Brasil, né? Então é preciso que a gente conheça o passado para entender o presente e evitar futuro tão funesto quanto o que a gente já presenciou, né? Daí a importância. Se a gente tiver sorte, essa vitória proporcionada pela conquista do Oscar não vai ser momentânea, não é preciso que esse amor próprio não seja um sentimento fugaz. Se a gente tiver sorte, no carnaval do ano que vem, a fantasia da moda vai ser o uniforme de presidiário. Então, esse é o sentimento que deveria prevalecer, né? É preciso entender o passado, aplicar as lições que esse passado nos deixou no presente, que a gente tenha um futuro mais decente, né? Momento